E dentro desse livro tinha uma parte lá que a gente vive uma cultura de do and tell, a cultura de fazer e falar. Tell, né? E não falar. refletir. Exatamente. Não né? refletir. Essa é a cultura, a sociedade que nós vivemos, Sandrão. E aí para todo mundo de pensar. Tem que fazer perguntas que geram inquietude. Inclusive, fazer muitas perguntas é ruim. Nós colocamos isso no livro. No livro a gente menciona isso. Fazer muitas perguntas é ruim também. Você tem que ter a iniciativa, mas tem que ter acabativo. Tem que ser assertivo. assertivo. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salim Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. E aí o que você está assistindo agora é uma edição especialíssima, né, Salibão? Porque a gente tem uma novidade. Quase que anualmente a gente tem essa novidade. Nosso 11º livro, A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras. Nós resolvemos, então, fazer uma série de podcasts especiais sobre esse tema tão relevante que cada vez mais ocupa espaço na agenda de todo mundo. Que é perguntas, né, Salibão? Ah, com certeza. A gente já vem tateando esse tema já há vários anos, né, Sandrão? Desde as nossas observações com o Peter Drucker, que era um grande perguntador, Sim. né? Conhecido por ir nas empresas, né? E fazer algumas perguntas. Fazer algumas perguntas interessantes, né? Profundas, né? O Jim Collins também, né? Tinha sempre no centro do seu trabalho a questão das perguntas, né? Uma vez eu perguntei para ele escreveu o Built to Last, né? O Feitos para Durar. E aí passaram-se 5 anos, ele não escreveu nada, né? Eu falei, Jim, quando vai ser o próximo livro? Ele falou, tô tentando achar a próxima pergunta. Pergunta Olha que coisa, transformadora. né? Olha que coisa. E essa outra pergunta, né? Que foi, como empresas que tiveram uma performance medíocre durante vários anos, de repente fizeram um loop e fizeram lá em cima, né? Então, esse tipo de pergunta não é uma coisa tão simples, né, Sandrão? E olha o potencial. Quer dizer, imagina assim, como é que você vai pensar em observar empresas que têm um desempenho medíocre durante vários anos e depois pegar? Quer dizer, olha o que você tem que pensar para chegar lá, né, Sandrão? Muito bom. Não é simples. Não é só fazer uma pergunta, né? Você tem que pensar o todo para chegar lá, né? É sobre isso, né? Nós teremos 3 programas especiais, né? Fizemos um, que é da nossa grade do Gestão do Amanhã Podcast, e vamos produzir 3 programas especiais. Um sobre a arte de fazer perguntas transformadoras, olhando como uma competência do líder. O outro a gente vai mostrar como essa habilidade é fundamental para a sustentabilidade das organizações. E o outro nós vamos abordar a questão das perguntas na área da inteligência artificial. Esse daqui, o foco então é mostrar para vocês como as perguntas são uma das competências fundamentais ao líder nos dias atuais, né, Salibão? Creio que esse é o ponto, né? E tão pouco treinada, né? Tão pouco treinada. Muito tão bem pouco colocado. treinada, né, Sandro? Esse que é o grande desafio, né? As perguntas tão pouco treinada, tão pouco falada, né, Salibão? Assim, a gente... Não me lembro ter tido uma reunião sobre perguntas, né? Sobre como... Qualidade de perguntas, né? Nossa reunião é sobre respostas. As reuniões são sobre respostas. Quer dizer, como a gente vai bater a meta, eu quero saber a resposta. Mas não como formular perguntas transformadoras para a gente ir além da meta, né? Como eu sempre digo, o nosso colega, o Walter Longo, né? Ele é um ótimo frasista, né? Então ele popularizou aquela visão da ditadura do quarter, né? Em português, a ditadura do trimestre, né? Onde o final do trimestre para empresas de capital aberto, o final do trimestre é mais importante que o final do mundo, né? O final do... Como é que é? O fim do mês é mais importante do que o fim do mundo. Do que o fim do mundo. E nós sempre falamos que o nosso objetivo aqui, mais relevante do que contribuir para que você atinja a meta do quarter ou do trimestre, é para que você consiga atingir a meta do quarter do século, garantindo sustentabilidade para o negócio. Então, eu diria, né, Salibão, quem tem muitas respostas está muito orientado a um resultado de curto prazo. Só mesmo perguntas transformadoras são responsáveis por levar a organização a outro patamar, refletindo sobre a sua sustentabilidade futura, num mundo que se transforma com uma velocidade muito rápida e exponencial como a atual. Por isso que uma das competências chaves do líder hoje é o líder perguntador, né? Líder perguntador, pegando né? o nosso livro, né? Mas assim, para a turma entender onde tudo isso começou, né? A gente, né, o pessoal conhece o nosso trabalho, sabe que nós somos fãs do Theodore Levitt, né? E aquele artigo, A Miopia do Marketing, né? Que mostra... Esse artigo, pessoal, se vocês não leram, vocês têm que ler. Eu li 20 vezes. Ele tá em português, tá na internet e é grátis. Não tem desculpa para não ler. Publicado em julho, na edição de julho de 1960, da Harvard Business Review, onde ele mostra que as empresas de ferrovia quebraram, que era o transporte
que reinou durante transporte-chave, que reinou durante muitos anos, como elas quebraram por achar que estava um negócio de ferrovia e não um negócio de transporte, né? Então, essa pergunta que gerou a pergunta What Business Are You In, que na verdade foi desenvolvida pelo Peter Drucker antes, mas quem popularizou foi o Theodore Levitt, né? Então, é uma pergunta simples, mas ela acabou hoje no mundo das possibilidades, que você consegue se mexer para vários lados, né? Essa pergunta é fundamental, Sandrão, porque senão você pode morrer por não fazer essa pergunta, né, Sandrão? Por isso que é tão importante que o líder desenvolva a sua capacidade de fazer perguntas. Eu me recordo que na obra, né, Salibão, a gente cita, ainda nessa linha das transformações que você menciona, como hoje é importante a organização não se acomodar no status quo e buscar soluções originais. Sim. Afinal, no mundo que se transforma com a velocidade atual, é requerido e mandatório que a empresa se adapte a esse contexto. E para que ela se adapte, ela vai ter que sair das suas fronteiras usuais. Nós usamos na obra uma referência de um pensador que você trabalhou muito de perto, né? O Clayton Christensen. Sim. Muitas vezes, aliás. E professor da Harvard Business School, pai da inovação de ruptura, né? Sem dúvida. Deixou um legado incrível. Incrível, né, Salibão? Sim. E o Christensen, pena que ele não está mais entre nós, mas quando ele trabalhava em inovação ainda era algo submetido a um nicho quase, né, Salibão? Um departamento. A um departamento. E ele não era embutido no negócio. E é né, curioso, né? Se a gente pegar a obra dele, ele é um firme defensor da inovação integrada à estratégia do negócio. Pena que ele não está entre nós para observar como o pensamento dele foi resgatado no mundo onde a inovação explodiu. Pois né? Principalmente o Jobs to be done, né? Um trabalho a ser feito, foi uma teoria que foi coined, né? Existe uma palavra em inglês, coined, né? Colocada pelo Peter Drucker, né? E ele conseguiu pegar esse insight do Peter Drucker e expandiu de uma maneira impressionante. Exato. E você sabe que naquela obra, o Dilema do Inovador, né? Sim. É um estudo importante de Christensen. O Dilema do Inovador, ele é também professor de Harvard, hoje, né? Salibão? Até hoje. Seguramente o pensamento está muito, muito, muito atual, até porque a gente usou eu falo isso com propriedade, porque nós usamos esse conceito no livro, né? Aliás, todos os nossos livros a gente usa um extenso arcabouço teórico para validar os nossos insights, né? A gente, talvez pelo fato de os dois terem uma origem acadêmica mais estruturada, né? Eu como mestrado acadêmico, Salibão como mestrado internacional, a gente não abre mão desse estofo. Então a gente estudou e vai lá, né? No Dilema do Inovador, fruto de um estudo, de uma pesquisa grande do Christensen, também entendendo os princípios da inovação, e ele explora muito esse dilema do inovador, que é essa ambiguidade, né, Salibão? Que é a ambidestria, né, entre manter e criar a inovação de ruptura. O que me chama a atenção, que tem tudo a ver com esse nosso conteúdo, é que um dos estudos, um dos achados dele, é que o líder é um dos elementos singulares mais relevantes para que uma inovação constante seja bem-sucedida na empresa. De todas as variáveis estudadas, ele define como líder um dos atributos únicos mais representativos para a inovação dar certo ou não. E olha que interessante, Salibão, o Dilema do Inovador é dos anos 2000, né? Sim. Não me recordo a precisão agora, mas acho que é 2000, que início dos 2000, Ele foi né? capa da Fortune, onde está sentado Andy Grove, né? Que legal, e o seu mentor, o Clayton Christensen. Não diga. Tem uma capa, depois você... Nossa, que interessante essa referência. Muito interessante. E é interessante, né? Porque a Intel naquela época pegou, depois ela se perdeu por não seguir o que eles criaram, né? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que vale a pena. Vamos retomar esse tema, mas só pra gente fechar você mandou bem pra caramba. Só pra fechar esse arco, olha que interessante, nessa obra do início dos anos 2000, tem uma sentença literal que a gente coloca, que eu vou citar ela literalmente, que a gente coloca no nosso livro, que ele fala o seguinte, olha que achado interessante. Os mais bem-sucedidos e criativos líderes de negócios tendem a ser experts perguntadores. Sim. Olha, ele falava isso há 25 anos atrás. E ele complementa. Questionam a sabedoria convencional, as práticas fundamentais e até as suas próprias suposições. Então veja, Salibão, o exercício do líder de perguntar, no final do dia, é um exercício de autoconhecimento, porque ele vai ter que suprimir o ego e as suas verdades absolutas, que é diferente daquele líder que tem as respostas para tudo. Talvez aí seja o maior desafio de um líder se submeter às perguntas, né, Salibão? Porque quando ele dá a resposta,
ele dá assertiva. Quando ele estimula a pergunta, ele abre para um universo de significados nessa história, né? Pois é, o mundo pré-explosão tecnológica, né, que a gente usa com referência dos anos 2000, né, era um mundo onde Boa. a vantagem competitiva Excelente. ela era duradoura, né? Tanto que o Porter coined, depois você tem que me ajudar. Introduz. Introduz, né? Na verdade, Não quase é introduz, quando o cara fala coined, é mais uma propriedade daquele conceito, entendeu? Sabe, o cara é dono daquele conceito, assim, he coined, então é dele, né? É dele. E ele coined, que nem uma moeda, né? Coined. Ele colocou a vantagem competitiva sustentável, né? Que você, Sim. naquela época que você tinha pouca competição, você criava essa vantagem competitiva e dormia em cima dela. Quem não queria ter uma vantagem competitiva sustentável, né? Pô. Então, na verdade, a pergunta, você fazia uma vez a pergunta e a resposta durava muito. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. A resposta durava muito. É isso aí. Hoje, a resposta dura pouco. É isso aí, Salibão. A resposta dura pouco. Esse é o grande problema. Vamos dar uma referência prática, né? Que a gente cita bastante no livro, mas que depois, não por acaso, tem se evidenciado depois que nós escrevemos o livro com força, que é a Amazon. Sim. Primeiro, um recorte no fundador da Amazon, o Jeff Bezos, um absoluto perguntador, né, Salibão? Assim, inegavelmente um cara que se caracteriza por ser inquieto. Num dos projetos que nós conduzimos, chamado Conselho de Líderes, é um projeto bem exclusivo que nós temos, com 15 empreendedores. Projeto de 1 ano. Um projeto de 1 ano. Nós promovemos uma conversa do grupo, só com o grupo, foi uma ocasião ímpar, com o David Niekerk. O David Niekerk, né, Salibão, acabou se transformando ficou muito próximo da gente. Pois né, é. Terceira entrevista, né, Sandro? Eu tô até com vergonha um pouco. Pedi a quarta Ele entrevista. adora a gente, né? O cara foi nada mais, nada menos do que vice-presidente da Amazon e trabalhou 17 anos do lado do Jeff Bezos. Ele entrou na Amazon em 97. Na sala do lado. Exato, ele entrou sala na do lado Amazon. não, porque não tem sala, Não né? tinha sala. Do lado, né? Ele entrou na Amazon em 97. Ele foi o primeiro o diretor de RH da Amazon, o primeiro diretor de sucesso do cliente da Amazon. Foi muito interessante essa conversa que nós promovemos. O que mais me chamou a atenção, né, Salibão, foi quando ele dando exemplos concretos de como o Jeff Bezos não dava respostas. Sim. Lembra? Fazer perguntas. Porque ele deu um dado impressionante. Impressionante. Ele falou que num dos anos dele lá, eles contrataram, lembra, Salibão? 200 mil pessoas. Eu pensei até que eu tinha ouvido mal, traduzido errado, mas não. Num ano, eles contrataram 200 mil colaboradores. E ele comenta, puxa, eu tava desesperado, né? Então eu fui falar com o Jeff, como eu contrato toda essa gente? Ao invés de dar uma resposta, o Bezos vinha com uma provocação, né, Salibão? Quase que uma pergunta para gerar inquietude. Que tal você contratar pessoas com sorte? Sorte? E ele levou aquilo para casa. Olha o poder da pergunta. Tira a pessoa da zona de conforto. Ele não deu a resposta pro cara do que ele tinha que fazer. Ele fala, né? Porque ficou alguns dias com aquilo, até brinca. Eu pensei que eu vou ter que ir para Las Vegas contratar as pessoas para pegar gente com sorte. E ele volta com o Bezos e fala: Bezos, eu não tô entendendo isso, me ajuda. Olha o poder da pergunta transformadora pro líder. Aí o Bezos fala: deixa eu dar uma referência para você. Eu sou um cara de sorte. Me considero um cara de sorte. Só que para que eu concretize a minha sorte, eu tenho uma visão otimista, eu sou proativo, eu acredito nas realizações, eu acredito nos meus sonhos. Ele falou, entendi. Esse é o perfil de pessoas que eu tenho que contratar. Não é riquíssimo esse exemplo? Quer dizer, ele não veio com a resposta, Salibão, ele veio com uma provocação que abriu um flat. Com certeza. Na cabeça, um duplex na cabeça do cara, né? O Sandro, o que é interessante é que, na verdade, quando a gente fala de perguntas, né, parece que é uma coisa pontual, você fazer uma pergunta. A pergunta transformadora, ela vem dentro de um contexto. De uma estrutura. Né? De uma estrutura. Você não faz... A pergunta transformadora, ela não é uma simples pergunta. Ela já vem dentro de um contexto que vai jogar essa pergunta para fora, que nem dentro desse contexto que você falou. Sem dúvida, Salibão. Porque a pergunta por perguntar, Sandra, não significa nada. Não significa nada. Agora, dentro de um contexto... Por isso que é importante já o vem líder, outra... né? Pois é. E aí vem o seu insight, que eu quero puxar você agora sobre a Amazon agora. Isso tem tudo a ver com uma cultura organizacional que é desenvolvida
que estimula muito o aprendizado e fazer perguntas. E novamente a Amazon tem uma boa referência fresquinha, né, Salguinho? Pois é, recentemente o Andy Jassy, né, que é o sucessor do Jeff Bezos, no seu annual report, né, ele simplesmente chamou a Amazon de The Why Company. Why é por quê? Por quê? Não é o Why dos nossos amigos de Minas Gerais, ó. Não é o Why daí, não. É o Why Company, a empresa do porquê. A empresa do porquê. Por que as coisas têm que ser assim? Por que a gente aceita isso, né? Não há dúvidas. Porque isso não poderia ser para um país, the Why Country. Você Não, imaginou isso? E Salibão, pô, e se você ler... Por que a gente tem que ter pobreza? Por que a gente... E por que a gente não faz diferente? Por que a gente não faz desse jeito? É. Por que a gente não faz daquele jeito? Nós nos submetemos às respostas, Salibão. Exatamente. Nós estamos viciados nas respostas. Por isso é tão relevante esse livro que a gente tá... Modesta parte, né? É tão relevante esse livro que a gente tá lançando. Porque nós nos acostumamos com a resposta e ela nos leva muitas vezes à mediocridade. Não da mediocridade no sentido literal, da agressividade, mas do mediano. Do mediano, porque todo mundo se acostuma com as mesmas respostas. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, a tal da síndrome da Gabriela. E é interessantíssima essa história. Eu até gravei um vídeo, se você quiser, tá lá no meu Instagram sobre isso, né? Sobre a carta do Andy Jassy. Sabe o que aconteceu comigo, Celibão? Quando eu vi essa carta do Andy Jassy, eu pensei que era do Bezos. Eu estudei essa carta, né? São 11 páginas. É interessante. Também está disponível no site da Amazon, tá aberta. Eu pensei que era do Bezos, Salibão. O cara pegou a cultura da Amazon de uma forma tão forte que parece que é o Bezos que está escrevendo. Só depois que eu falei, pô, não é o Bezos. E ele fala, para que exista a Why Company, a empresa do porquê, eu tenho que ter uma... Why Culture. Uma cultura do porquê. Né, Sandra? Olha que legal. Agora você vê que poucas palavras tem a capacidade de mexer tanto, né, Sandrão? Muito bom. Não é verdade? E será que o líder está usando isso apropriadamente? Essa é a provocação. Será que o líder está usando apropriadamente isso, Salibão? Será que o líder hoje, né? Você que está nos acompanhando, enfim, é natural, eu reflito sobre isso a todo momento. Até porque, se eu e o Salibão achasse que a gente tinha todas as respostas do mundo, nós não escreveríamos mais livros. Você concorda? Escreveria um livro, 2 livros, né, Salibão? Aqui está tudo. Boa. Não, está claro que a nossa obra é orientada a perguntas. A nossa obra é orientada a perguntas. Então, o que eu estou trazendo para você, a gente reflete todo dia. Será que você está usando esse recurso no seu dia a dia adequadamente? Ou você ficou, entre aspas, viciada ou viciado nas respostas? Nossa crença é que as empresas que sucumbiram foram aquelas empresas que pararam de fazer perguntas e se apaixonaram pelas respostas. Sim. Mas eu vou adiante. Uma empresa é uma abstração, uma ficção. As pessoas se acostumaram. Então você falou, por exemplo, o caso da Intel, que é um caso que a gente estuda com bastante diligência. Afinal, a Intel, a gente tem até uma relação afetiva, né, Celebão? Porque muito por causa da Intel é que tudo que está acontecendo... A Intel, o Andy Grove, mas antes, o Gordon Moore, ele conseguiu, há 50, 60 anos atrás, né, Celebão? Mais do que isso, traduzir o que está acontecendo da exponencialidade. Sim. Só que a empresa ficou uma empresa flat. E se a gente for parou olhar, de fazer perguntas. Parou de fazer perguntas. É que eu ia chegar. Os seus líderes se acostumaram com as respostas e parou de fazer perguntas. Por que eu não entro no negócio do videogame? E se o Arif? A pergunta que a gente fala, a pergunta de ouro, né? E se eu criasse um produto? E se eu criasse produtos mais adequados para o mobile, para o celular, para inteligência artificial, para games? Eles pararam de fazer perguntas, Salibão. Como diz o Peter Drucker, uma vez, Sandrão, eu estava com ele lá, andando lá pelas ruínas do Paraguai, né? Quando eu viajei com ele, né? E eu falei, Peter, como que eu posso alcançar o sucesso longevo? Ele falou, José, as árvores não crescem até o céu. Muitos anos de sucesso levam as empresas a sempre terem respostas e pararem de fazer perguntas, né, Sandrão? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Sempre tem resposta. Eu estava recentemente lendo um livro do Edgar Schein, com o filho dele, né? E ele escreveu um livro de Humble Inquiry, né? O hábito de perguntar com humildade. Humildade, né? E dentro desse livro tinha uma parte lá que a gente vive uma cultura de do and tell. A cultura de fazer e falar. E tell, né? Não falar. Refletir. Exatamente. Né? Essa é a cultura, a sociedade que nós vivemos, Sandrão. É isso aí. E aí para todo mundo de pensar. Para todo mundo de pensar. E com a tecnologia, que vai haver um episódio que a gente vai só tratar isso, depois você vê lá se já está no ar, né? Que é o da inteligência artificial. Esse hábito foi exponencializado porque a resposta está na mão, né, Salibão?
Não tem mais resposta que você não alcança, Salibão. Sim. Você faz qualquer pergunta para a inteligência artificial e te responde. Não é que ela responde. Não. Ela responde isso e mais aquilo, né? Se Eu nunca provoca. vi. Agora, Ontem eu perguntei, Sandro, o querido Alan Costa foi almoçar em casa, a gente tem uma troca fantástica, né? Ele falou, Salibão, pergunta pra IA o que ela acha de você. Eu perguntei lá pro Gork, né? Porque Você tá eu sou usando fã o do Elon Musk, eu tô usando o Gork, né? E sou meio que nem do Steve Jobs, sou meio macaco de auditório desses caras, onde eles vão, eu vou junto. Né? E perguntei, o que você acha de mim, né? Ele falou, olha, você é uma pessoa curiosa, sempre buscando novas ideias, mas também com uma questão analítica muito forte. Cara, que legal. Olha a pergunta. Acho que nem eu imaginava perguntar Então. aqui. Juro, parecia que era uma pessoa. Mas então vamos Parecia lá. que era um analista, Sandro. Isso que é Esse é o ponto. assombroso, cara. E é essa antítese que a gente... Essa antítese, não é antítese. É essa armadilha que a gente quer trabalhar com você. Se as respostas estão postas, nós temos que treinar, sermos exímios perguntadores. No livro, inclusive, no final da obra, nós temos uma área, né, que é a gente inicialmente até ia chamar de apêndice, mas ficou tão relevante que a gente decidiu ampliar essa visão, né, Salibão? São modelos. No final do livro tem uma área onde a gente ensina a fazer perguntas transformadoras. É um beabá. Sim, de várias áreas, né? Porque você tem... Estratégia, Porque também, inovação, é como você falou, Salibão, pra não conselho. adianta eu só fazer perguntas. Tem que fazer perguntas que geram inquietude. Inclusive, fazer muitas perguntas é ruim. Nós colocamos isso no livro. No livro a gente menciona isso. Fazer muitas perguntas é ruim também. Você tem que ter a iniciativa, mas tem que ter acabativa. Exato. Por isso que tem que fazer a pergunta dentro do contexto. Dentro do contexto, Porque com pergunta por ciência. pergunta, você vai encher o saco de todo mundo, cara. Todo mundo quer fazer, por que não é assim? Falta porque é foco. assim. Percebe? E aí, qual que é o ponto? Tem que ser assertivo. assertivo. E aí, qual que é a jornada que a gente pode trazer para vocês? Veja, a pergunta como? Como é uma pergunta que, de alguma forma, vai levar você a algo que você queira desenvolver. Então, ela é muito orientada a como fazer, how to. Agora, a pergunta what if, e se? Essa é uma pergunta que amplia os seus horizontes. E aí a gente trabalha algumas técnicas no próprio livro de espichar, né? To speech. To speech, né? Espichar sua mente, né? Assim, por exemplo, imagina que você atue lá no iFood, mas podia ser em qualquer outro lugar, me vê esse exemplo agora. E se, what if, não houvesse mais moto-entregadores, como seria o meu negócio? Pois é. Ou imagine que você trabalha com um negócio de tecnologia que demande muita programação. E se não existissem mais programadores, como seria o nosso negócio? Ou imagina que todo o seu negócio está concentrado em 2 grandes clientes. E se esses clientes parassem de comprar de mim? Ou um fornecedor? Você percebe que se você fizer essa pergunta com técnica dentro de um contexto, como o Salib comentou, você leva todo mundo para um horizonte de significado muito distante do dia a dia do negócio. E aí nós mostramos técnicas para você pegar todas essas informações e transformar num ativo para o líder, para que você possa transformar essa inquietude em iniciativas práticas e concretas. Senão também não vale, né? Se é uma pergunta, tem que gerar ação. Com certeza, Sandrão. O porquê, o what if, e se, e o como, né? E o como. Por quê, assim, propósito, o que você está fazendo, né? Inclusive, depois nós vamos falar do Simon Sinek, né? Na próxima. Não, mas na edição que a gente fala sobre o negócio, a gente vai dar essa referência do Sinek para você, mas desce ali. Agora, Sandrão, sabe o que eu estava refletindo aqui quando você estava falando, né? Se você não tiver um grande repertório, você não vai fazer as perguntas certas. Não consegue, Salibão. Esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas. Se você pega o ambiente acadêmico, no mundo inteiro, não é só do Brasil. Esse é o desafio. Se você não aumentar o repertório, Sandrão, não tem pergunta que resolva. Não tem, Salibão. Não tem pergunta que resolva. Não é simplesmente fazer a pergunta. E falando do nosso amigo Walter Longo também, né? O grande que ele o preocupa também, né? E me preocupa. É a diminuição. Os jovens hoje, né? A redução do que não leram como nós lemos. E não leem como nós lemos.
né? Não tem o hábito de leitura. Se você não tem o hábito voraz de ler para adquirir novos conhecimentos, né? Novos repertórios, você não vai fazer uma boa pergunta. Então, mas aí que eu vejo a função do líder gerar o ambiente que fomente essa inquietude e o desejo de ampliar seu repertório. Pois é. Porque é interessante isso, eu até fiz um conteúdo recente sobre essa questão dos jovens, né? Você sabia, Salibão, que uma das hashtags mais populares do TikTok é uma hashtag de fomento a livros, se eu não me engano é BookTok. Olha só. Essa hashtag, ela tem... eu até fiz um conteúdo sobre isso, me causou muita surpresa. Hoje você tem editoras e autores que só se alavancaram pelo TikTok. Olha só. Você tem uma geração toda, inclusive uma participante dessa minha filha mais nova, a Mari, ela se norteia muito por isso e é uma voraz leitora de livros. Aí você fala, mas como isso foi possível? De alguma forma foi criado o quê? Lembra que você falou com a palavrinha mágica? Contexto, ambiente. Então, como o líder cria um ambiente para ampliar o repertório, e sabe como pode ser o pontapé inicial? As perguntas. Sim. Vamos investigar isso? Então, para isso, nós vamos trabalhar o podcast Gestão do Amanhã, que foi apresentado sobre o tema, para fomentar um pensamento diferenciado. Nós vamos ler o livro, vamos pegar um capítulo do livro para a gente trabalhar como a gente faz isso. Ao líder, cabe criar esse ambiente capacitante, né? E a gente tem que ser também bem honesto em ver que hoje, muitas vezes, em estados à prática do dia a dia e ao foco do curto prazo, líderes acabam não tendo o tempo ideal para fomentar esse tipo de discussão e reflexão, né? E as perguntas nunca foram tão importantes, né? Sempre foram importantes. Mas agora, Sandrão, onde a resposta dura menos. Outro tema importante. O que é diferente hoje, Sandrão, a resposta dura menos. Antes a resposta durava bastante. Durava, nos anos 50, 60, 70, a resposta 80, durava. Salibão. Que é isso? 80. Começou a durar menos, mas durava muito tempo. Durava 10, 20, 15 anos. Hoje a resposta dura um mês. A inteligência artificial está se reinventando a cada 30 dias. Então a resposta dura pouco. E se você não tiver a capacidade de fazer perguntas corretas. Constantemente, você vai ser engolido pelo sistema. Na nossa obra, um dos autores que a gente trabalha, né, que fez um trabalho muito interessante, é o Warren Berger. Sim. What a Beautiful Question. What a Beautiful Question, né? Em português tem o livro, em português... Uma pergunta bonita? Não, uma pergunta maravilhosa. Tá em português, tá. Mas em inglês é What a Beautiful Question. Lá no livro, no final do livro, na biografia, estão todas essas obras, né? E ele defende uma tese muito interessante, é que na realidade, ele não trabalha necessariamente para negócios, Warren Berger, né? É uma visão mais abrangente. Mas ele trabalha uma tese muito boa, é que nós não entendemos como a pergunta funciona realmente. Nós não entendemos de fato como é a estrutura de fazer as perguntas. Dessa forma, a gente não consegue fazer com que elas trabalhem para nós. E eu peguei 4 referências dele, já que a gente quer trazer referência prática para você. No livro, a gente traz referências práticas. Então, a gente quer trazer referências práticas para você, né? Então, 4 referências. Ele sugere para o líder, comece pelo topo. Quer dizer, se o líder não for... Sim. Se o líder não fomentar a pergunta, não vai rolar, né, Salibão? Começa daí, né? Com certeza. Começa daí. Comece pelo topo. Start from the top. Olha que legal. Recompense quem desafia o status quo e quem faz uma boa pergunta. Sim. Aquela sua ideia do concurso de perguntas que você pode fazer. A gente visita tantas empresas, né? E o que mais a gente vê são paredes em branco, né, Sandrão? Não é? Por que não usa aquelas paredes? Dá uma orientação. Aquela caneta, né? Como é que chama? Esferográfica? Não é esferográfica. Não, aquela caneta. Aquela pincel. caneta lá. Pincel, whatever. Cara, começa a usar a imaginação das pessoas. Façam perguntas, né? E premiem quem faz uma pergunta transformadora. Mas não é aquela pergunta quando nós vamos tirar fé, não. São perguntas relacionadas ao negócio, né? Relacionadas à estratégia. Começa a utilizar o cérebro de todo mundo, Sandrão. Exato. Fomenta, recompensa. As empresas não usam o cérebro de todas as pessoas. Não usam, Salibão, não usam. E aí, vamos lá. A terceira dica do Warren Berger, que tem a ver com o que você está trazendo. Insira as perguntas em todos os processos da empresa, para você aproveitar os cérebros e o capital intelectual das pessoas. Sim. Porque boa parte dos processos, não poderia ser diferente, já que a gente tem a necessidade de ter uma execução funcional, são orientados à execução daquilo que já foi combinado. Ok, mas crie espaços dentro dos processos até para confrontar o status quo, né?
Me lembrei de um caso muito interessante, Salibão. Gente, eu e o Salib somos cada vez mais muito próximos lá, a turma do Boticário, né? Salibão que faz um trabalho incrível. Tivemos o Arthur aqui no podcast. O Arthur, né? Greenbaum. O Fernando Modé, o senhor incrível, o Sérgio Sampaio, lá o senhor. Fui fazer uma visita ao Boticário. Olha que história interessante, Salibão, que tem a ver com cultura e inquietude. Um dos valores centrais do Boticário é a excelência. E eles sempre premiaram a excelência. Porque para eu ter um serviço, um produto excelente na ponta, eu tenho que ter uma integração aqui na origem. Sim. O meu amigo, Xará, Felipe Magaldi, não é da minha família, mas é que é um dos... Eu vi vários Magaldes por aí. Vários Magaldes, né? Todos eles, né? O cara comentou no meu post. Oi, primo, né? Esse Magaldi... então, fui lá no nosso evento da Board Academy, tinha um, enfim. Mas Felipe Magaldi, não é Isso tem que contar o Dr. Magaldi, o Dr. Magaldi, que já cuidou dos pulmões aqui, né? Continua cuidando de mim, é meu médico. Cuidou dos pulmões aqui, né? Um abraço, Dr. Magaldi, querido. Mas ele é um dos líderes dessa parte de produção lá do Boticário. Ele me contou essa história. Olha que interessante, Salibão. Olha o poder da pergunta e da inquietude. Um dos valores centrais da organização é excelência. E eles premiavam, recompensavam quem tinha excelência. Fazendo uma analogia, quem tinha as respostas certas lá no processo produtivo. O que começou a acontecer, Salibão? O pessoal é tão excelente, tão focado na excelência, que começava a ser menos diligente quando alguma coisa dava errada no processo. Porque tinha medo de errar. Olha que sutileza. Aí eles perceberam que lá na ponta começou a haver houve um problema específico no produto deles, no estojo do Malbec, que o número de reclamações aumentou muito lá na ponta. E olha que estratégico é isso, Salibão. Ele me ensinou, olha que interessante, vocês não tinham pensado. O líquido dentro de um frasco do Boticário, ele é 6 vezes mais caro do que o frasco. Então, se há um problema técnico, o problema não é na embalagem, é que aquele consumidor vai ficar com aquele perfume, ele não pega de volta o perfume, sacou? Então, além da insatisfação no cliente, que é o princípio básico, o que está acontecendo? Um prejuízo no negócio, porque eu não pego de volta o perfume. Não é que eu te devolvo o negócio, né? Percebendo isso, gerando inquietude, eles fizeram uma pergunta, né? Como melhorar esse processo? Por que isso está acontecendo? E tiveram o diagnóstico que as pessoas estavam muito orientadas à excelência e perderam muito dessa inquietude de apontar o erro. Sabe o que eles fizeram? Mudaram o negócio, criaram uma campanha que virou um dos valores do Boticário, ame o problema. Uhum. E começaram a premiar, foco na excelência continua sendo valor, mas premia quem? Quem aponta o problema. Uhum. Então começaram a fazer a pergunta certa. Uhum. O resultado disso, no final da campanha, foram até premiados, o Boticário foi premiado por isso, 70% de efetividade no produto final, de ganho em relação ao patamar anterior. Como eu disse, eles foram até premiados por essa ação. Por que, Salibão? Eles fizeram a pergunta certa. O líder os líderes entenderam esse contexto e perceberam que precisavam fazer um outro tipo de pergunta para gerar uma outra reação. Então, introjete a pergunta em todos os seus processos, mesmo aqueles já existentes, porque senão você fica só orientado à manutenção do que já existe. E o quarto e último elemento aqui do Warren Berger tem a ver conosco, né? Ensine as pessoas a perguntar estrategicamente. Sim. E agora você tem uma Dê ferramenta. repertório a elas, né? Para que elas façam perguntas. E agora você tem uma ferramenta, né? Agora é o primeiro livro, né? Sandrão, é o primeiro livro sobre perguntas feito por autores brasileiros, né? E talvez é o primeiro livro especificamente sobre business, sobre perguntas. Todos os livros, olha, e a gente pesquisou inúmeros livros, né, para escrever o nosso, não tem nenhum especificamente para business, são muito voltados para perguntas em aberto. São abrangentes. Né, que você pode usar na medicina, pode usar em engenharia e tal, mas aqui é para business, apesar que as ferramentas que a gente traz aqui são aplicáveis para qualquer negócio. Qualquer atividade. Qualquer atividade. Né? Então, assim, né, acho que pra gente, Salibão, na conclusão do nosso raciocínio, no ambiente atual, aprender a fazer perguntas é mandatório para qualquer líder. Sim. Porque esse ambiente muda, como você disse, as respostas são cada vez mais breves, efêmeras. Duram pouco. Duram pouco.
O líder tem que estar, ele tem que aprender. A gente sempre diz, isso não é uma ciência, ok? Mas é necessário um pensamento científico para estruturar essa lógica no seu negócio e introjetar na cultura do seu negócio e nos seus processos. Mas não de uma forma deslocada, porque como nós já dissemos, perguntas em excesso não vão gerar valor. Mas usar isso como um recurso estratégico. E para finalizar, pensamos aqui, um dos modelos que tem no fim do livro, os modelos que a gente criou, um dos modelos é como o líder pode desenvolver a arte de perguntar. E nós temos 2 blocos. Perguntas que o líder pode fazer para a sua equipe, são 12 perguntas, e 9 perguntas para o líder fazer para si mesmo. Está lá no livro, mas eu vou ler as 9 aqui para você começar a refletir sobre como você pode desenvolver o seu potencial de perguntador. Deixa eu falar as 9 agora, para você aqui, ó. Qual é o seu processo de priorização? Como sua equipe está se saindo? Você assume responsabilidades? Você dá exemplo? Olha essa daqui, hein? O que minha equipe está ouvindo? De verdade, né? O que não está funcionando? Olha essa, Salibão. Que papel meu ego desempenha nas decisões? Perguntas corajosas. Tem que ter coragem para você refletir sobre elas. Como eu colaboro, de fato, com minha equipe, com minha organização? E, finalmente, o que faço para manter minha sanidade? Então, no livro você vai ter, além da estrutura, dicas muito práticas para você exercitar e ser um melhor perguntador, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Eu tive o privilégio de conviver e trabalhar com o Peter Drucker, né, que foi o primeiro a me colocar a questão das perguntas, né, dentro do meu repertório, né? E ele basicamente tinha a pergunta como o norte de todo o seu trabalho, né, Sandrão? Então, mas agora, no dia seguinte, você vai melhorar a sua capacidade de fazer perguntas no dia seguinte? Não. Não, tem que treinar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar de novo, aumentar repertório, né? E a gente vive num mundo onde nós temos um repertório muito maior do que a gente jamais teve, né, Sandrão? Disponível. E quando a gente fala da questão de que as respostas duram pouco, né? O Albert Einstein, fugindo da Alemanha nazista, né? Ele foi lecionar em Princeton, né? Uma das maiores universidades do mundo. E ele era conhecido por dar, nos seus exames, as mesmas perguntas do ano anterior, né? Não eram todas, mas algumas, né? E aí um professor viu aquilo e falou, Albert, se você der as mesmas perguntas, os alunos vão saber a resposta. Ele falou, você está enganado. Com o tempo, as perguntas mudam, as respostas mudam, o que permanece é a pergunta, né? E a gente viu o que aconteceu. What business are you in? Das empresas de ferrovia e se achavam como empresas de ferrovia nem no transporte, perderam o bonde. Perderam o bonde na aviação e nos carros, né? Depois, o que é hoje, o que era transporte, hoje virou mobilidade. E a pergunta permanece. E as respostas vão mudando. Só que a resposta hoje dura muito pouco. Por isso que a gente tem que abastecer perguntas o tempo todo. Né? E as perguntas essenciais são fundamentais. Inclusive, nessa série de 3 programas, nós vamos citar, no programa que a gente fala sobre sustentabilidade das empresas, as 5 perguntas essenciais de Peter Drucker. Não vamos falar agora. Não. Que aí você tem a oportunidade de ver a continuidade dessa história. Como a gente disse, repertório é fundamental e agora você tem onde buscar esse repertório. O Salibão mandou muito bem, cada vez mais você tem disponibilidade de informações e conhecimento no mundo todo. Nunca teve tanta disponibilidade de informações, mas é necessário uma curadoria. O que a gente fez aqui, Salibão, foi uma grande curadoria, né? Gerando insights de como você pode fazer perguntas transformadoras. Nós estamos no lançamento desse livro, né? Na fase de lançamento da obra. Sempre que a gente tem um lançamento de uma obra, a gente faz um esforço grande com os nossos conteúdos para apresentá-los ao mercado como um todo. Então a gente está numa ação especial de lançamento e como todos os projetos que a gente faz, a gente sempre cria algumas perspectivas de inovação junto com a editora. E nessa gente vê que o livro é muito mais que um livro, né? Sempre foi, né? É uma plataforma. Desde o Gestão da Manhã, né? Nós somos os primeiros autores no mundo a colocar vídeos dentro do livro, né? Frameworks lá no a estratégia do motor 2, né? E a pergunta é, por que o livro tem que ser só um livro, né, Sandrão? Por que um livro tem que ser só um livro? Por que não pode ser mais alguma coisa, né, Sandrão? E por que a gente não aproveita as tecnologias existentes
para fazer de um livro algo muito melhor. E mais, e se você tivesse à sua disposição um agente pessoal de inteligência artificial para te ajudar a fazer as perguntas melhores, que bebe da fonte do livro? Então, assim, ó, você vai melhorar o seu repertório e vai ter um agente de inteligência artificial pessoal para te ajudar a fazer perguntas. Foi dessa inquietude que gerou essa ação. Então é o seguinte, se você comprar o livro pelo link que está aqui, a gente vai deixar o QR Code, mas também na descrição desse episódio, o link tem que ser por esse link, pessoal. Tem que ser por esse link, enfatizo. Você vai ter direito a um agente pessoal, que é o nosso mentor de perguntas. O que é o mentor de perguntas? Ele não vai te dar respostas. Então, se você perguntar para ele assim, olha, me dê as principais tendências de algo, ele não vai te dar resposta. Ele vai ajudar você a melhorar a sua pergunta. A sua capacidade de fazer perguntas. Ele vai te capacitar. A sua capacidade de fazer perguntas, né? E Salibão, eu tenho usado muito, de verdade. Não é porque eu tô aqui com a turma, que eu tenho usado direto, cara. E olha que eu sou um heavy user de chat GPT. Olha que acontece, né? Tecnologia, olha. Eu uso muito, cara. Eu uso muito. Depois tem que sair correndo atrás do Sandrão, ó. Cara, mas esse agente pessoal tá lá fixado na minha barra lateral. Meu, ele tem me ajudado a explorar até coisas pessoais. Eu tava comentando com você, eu vou ter uma viagem de férias e sempre eu gosto de usar o chat. E eu mandei a pergunta que eu ia fazer o prompt que eu ia fazer pro chat. Meu, ele me deu outra resposta. O Salibão falou assim, mas qual a experiência que você quer gerar? O que vocês gostam da sua família? Então foi tão legal, Salibão, que eu melhorei meu prompt. Quando eu mandei pro chat, veio uma resposta muito melhor do que aquela que ele daria sem essa riqueza. Então, assim, olha que legal. Você adquirindo o livro, de novo, nesse link, nessa ação, você tem direito a um preço especial e ainda leva um mentor de perguntas, um agente pessoal. Não só no Brasil, mas no mundo. Eu não conheço. Nunca ninguém... E olha que eu ando pelas livrarias, né? Livrarias online, físicas do mundo inteiro, nunca vi nada igual. É fantástico, é desenhado só para esse livro. Só para você ter enfim, tecnicamente ele está carregado com todas as informações do livro. Então, ele traz referência. Então, ele tem que ser usado junto com o livro. Porque o livro te dá repertório, ele te ajuda. Se você for usar ele só, ele fica pobre. Porque ele não dá o repertório necessário. Então, ó, só que atenção que é por tempo limitado essa iniciativa. Né? Por tempo limitado, porque evidentemente faz parte da ação de lançamento do projeto. E mais, você tem a possibilidade, de repente, nós estamos disponibilizando essa possibilidade, eu, Salib. Se você comprar um lote maior de livros, 50, 100, 200, 300 livros, você tem até a possibilidade... Imagina você compra o livro para toda a sua equipe e ainda leva uma palestra minha do Salib. Nesse link que a gente está assinalando aqui, você vai ter toda essa promoção que a gente está fazendo, mas se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para nós, pode mandar no Instagram, qualquer lugar que a gente lê tudo. Fala, eu queria saber mais sobre esse negócio de ter palestra aí. Porque é uma oportunidade única, né, Salibão? Você compra livros para toda a sua equipe, capacita todo mundo e ainda leva a gente de colateral. A gente vem de bônus. A gente vai de bônus. Né? De bônus. Então, se você for comprar, se eu não me engano, eu não me lembro direito, mas 200, 300, 400 grande. Livros, importante, né? Você leva a gente junto, beleza? Imperdível, hein? Só que também é por tempo limitado. Felizmente, eu e o Salibão temos uma agenda bastante concorrida. Então, o que nós fizemos foi separar algumas datas para esse projeto que ele merece, né? Então é isso, né, Salibão? Acho que a gente tem uma chance única aqui de dar uma outra contribuição ao nosso 11º livro. A gente tem uma chance única de dar mais uma contribuição para a comunidade empresarial brasileira, ajudando a turma a fazer perguntas transformadoras. E um livro único, Sandrão. Tá uma delícia. Tenho certeza que o nosso querido Peter Drucker está aplaudindo a gente orgulhoso. Lá de cima, porque a pergunta sempre esteve no centro do trabalho dele, né? E ele falava, para ter sucesso numa consultoria, você tem que olhar as coisas de fora e fazer algumas boas perguntas, né, Sandrão? É isso aí. Vamos aprender a fazer pergunta boa e vem com a gente. Temos mais 2 programas nessa mesma linha, não perca. Um que a gente fala sobre um que a gente fala sobre sustentabilidade da empresa, porque as empresas sucumbiram por parar de fazer pergunta, e outro sobre inteligência artificial. Assista os 3, ficou bem legal. Valeu. Abraço.